Pessoal, peraí que eu vou convidar a Anne, tá? Só um minutinho. Pronto, vamos aguardar. Liberar a câmera. Olá, Olá, boa tudo noite. bem? Tudo bom? Boa noite. Nossa, como você tá bonita, toda maquiada, bem cigana. Já ficar em casa, ó. Faz parte, né? É o momento, né? Anne, nossa, quanto tempo que a gente não se fala, né? Pois é, tem um tempão já, vai fazer quase um ano. Fazer um Pelo ano menos que a já gente não se vê, rápido. Fazer a né? Revolução Solar já já, hein? É, tá na hora já. Verdade. Pessoal, hoje eu convidei a Anne para. Você prefere que chame de Anne, Jane? Anne, Anne. Anne. É. Convidei a Anne hoje para conversar um pouquinho com a gente, porque a Anne é astróloga, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho como que você entrou nesse universo da astrologia, para a gente poder conversar sobre as casas. É, então, Ju, foi meio. Eu acho que é um chamado, né? A gente recebe um chamado e há, sei lá, uns 7, 8 anos atrás, eu trabalhava com uma amiga minha e ela sempre foi muito ligada nessas questões de astrologia. Hoje em dia ela é terapeuta e ela me apresentou, né, a astrologia mais a fundo. Ela, né, fez o meu mapa astral, mas ela fez assim, ela não era super especialista em astrologia, mas ela sabe bem. Então ela fez o meu mapa e aí eu comecei a me interessar. Mas sabe aquela coisa do tipo, você começa e você para, você começa de novo, e você para. Assim, aí há uns 5 anos atrás eu resolvi fazer um curso. Aí eu fui fazer um curso e e aí sim eu comecei a realmente entender o que era astrologia. Depois de fazer o curso, eu fiz no meio do curso o meu mapa. E aí eu comecei a fazer o mapa das pessoas, né, da minha casa, da minha família, os meus amigos. Mas na verdade, o grande gap para isso tudo é porque eu sou gêmeos. E aí, muitas vezes, eu me sentia muito inconstante, né? E eu falo assim, ok, isso é uma coisa totalmente de gêmeos. Mas Uhum. existem questões que eu ficava, pô, né? Às vezes eu ficava muito deprimida. E, gente, isso não é uma coisa de gêmeos. Aí, quando ela fez o meu mapa, ela falou, você é dual, você tem muitas casas de escorpião. E escorpião é aquela coisa, né? Quando as pessoas falam de escorpião, meu Deus, escorpião, né? Ai, meu Deus, é o bicho e tal. E aí eu falei, gente, eu não sou essa pessoa tão ruim assim, né? Então eu vou estudar para tentar entender o que quer dizer esse escorpião aí. E aí eu comecei a estudar, comecei a me aprofundar e eu comecei a me encantar. Por isso eu entrei, né? Muito por autoconhecimento. E o que eu passei, o que eu sentia, eu comecei a querer compartilhar com todo mundo. Comecei a querer que as pessoas participassem junto comigo, que as pessoas tivessem esse autoconhecimento também. Por isso, Sim, conhecimento sozinho, né, não adianta de nada. A gente conhecer muito uma coisa para exatamente. compartilhar, melhor nem conhecer, Não né? tem serventia, Não né? E uma tem. coisa muito legal de todas essas, digamos, essas terapias, né? Que você, como taróloga, eu como astróloga e todas essas outras terapias, a gente aprende que sem compartilhar não serve, né? A gente tem que aprender a compartilhar os nossos dons, aquilo que a gente tem um aspecto dentro do mapa que todo mundo tem, que é um ponto chamado Quirion, que é a cura, né? Como se manifestam as nossas dores e o que a gente tem que fazer para curá-las. E com o tempo, na verdade, isso eu nem aprendi tanto de estudo, mas eu aprendi de vivência, que a cura é sempre compartilhar, né? Vem Sim. ali a forma, né? Mostra como a pessoa está sentindo aquela dor, mas a farmacinha é ela compartilhar alguma coisa, algum aspecto com o mundo. E essa é a parte mais legal, né? Ajuda outra pessoa, né? Porque querendo ou não, é um trabalho de ajuda, de autoconhecimento, né? Que dá um Sim, direcionamento para a vida da pessoa. Você está se ajudando também, né? Trabalhando em verdade. coisas que a gente já viu e que muitas vezes a gente não consegue trabalhar sozinho. Foi exatamente o que você falou. A gente precisa do outro para poder se trabalhar também, né? Na verdade, eu brinco que o mapa astral é um GPS, né? Mas assim como o mapa astral, as cartas também, que várias vezes eu me consultei e super me direcionaram o caminho, né? Que às vezes você sabe o caminho, mas você fica, será que é isso mesmo? Será que meu coração tá falando isso? Será que eu não tô ficando doida? Aí chega
procura uma cartomante, uma taróloga e tal. Aí fala, olha, é isso aqui. É tipo, é como se fosse ali sua intuição dando um tapa em você, dizendo, eu te avisei tantas vezes, mas tá aqui, é esse o caminho. Então, são caminhos que a gente direciona as pessoas, né? Que às vezes elas não conseguem fazer sozinhas. Sim. E aproveitando, pessoal, a Anne aqui, né? Anne, eu vou te chamar de Anne, não vai adiantar, que você sempre chamou Não tem de Anne. problema. Eu tenho professores que me chamam de Anne até hoje. Então, Então, que foram meus professores e até hoje é Anne. Então, tá tudo bem. no baralho cigano, a gente trabalha com a mandala astrológica ou mandala cigana, né? Que aí a gente traz um pouco dessa influência do zodíaco para as casas, né? E ali vai ter Uhum. alguns pintores, algumas coisas. Então vamos começar a falar da primeira casa, que aí você fala e aí Sim, eu vou trazendo as cartas e a gente vai conversando um pouquinho sobre elas. tá. Para astrologia, a casa um é o self, tá? É a casa do autoconhecimento, é a casa da gente com a gente mesmo, né? É onde acontece os nossos insights, é onde a gente fala com a gente mesmo, sim. É onde o coração mora, né? Onde ele reside ali. Essa é a casa do self. Para a gente também, né? É a casa do ascendente, né? Quando o sol ascende, a pessoa nasce, o sol tá ali, mas tem um signo que ascende na casa um, que é a casa do self, que é a casa do ascendente. A casa 2 é a casa dos valores. E aí a gente tem touro, né? Uma casa de touro, basicamente. Casa um normalmente é a casa de Áries, tá? Que é a Aqui, ó, casa do signo, né? O muito signo de havaiana Áries. aqui, ó. Sim. A casa 2 é a casa de touro, que é a casa que tem relação com valores, né? E aí são valores tanto pessoais quanto valores financeiros, né? É onde moram os nossos valores, como a gente lida com os nossos valores. A casa 3 é a casa onde mora Gêmeos, que tem uma relação com comunicação, né? É a casa da comunicação, é a casa onde a gente comunica, como a gente entende a comunicação que é feita para a gente também, né? Como a gente capta, o que a gente lê, o que a gente entende de uma palestra, isso tudo está na casa 3. Já a casa 4 é a casa que fala da família, das raízes, né? Das nossas raízes mesmo, de como a gente lida com a família, né? Questões com pais, mães, filhos, né? Na nossa casa interna também é tudo casa 4. É a casa de câncer. Já a casa 5 é a casa da criatividade dos filhos. Na casa 5 é a casa que mora o Sol, é a casa regida pelo Sol, a casa de Leão. E a gente consegue identificar se a pessoa vai ter um filho, se vai ser menino, se vai ser menina, se tem propensão para ter filho esse ano, tudo através da casa 5. E Mas é a legal casa você da falar criatividade. E legal você falar isso, porque muitas vezes na mandala astrológica, quando eu faço para os meus consulentes, é aqui nessa casa que exatamente sai a combinação de maternidade, de energia para maternidade. Tá tudo Exatamente. ligado, né? Não tem jeito, somos todos um, né? Tá tudo muito ligado. E é a casa onde a gente quer, vamos dizer, aquele ciricutico de querer sair, de querer se mostrar, é sempre na casa 5, né? Quando a gente tem muitos planetas na casa 5, tem Lua aspectada na casa 5, a gente quer sair, quer curtir, é a casa da criatividade mesmo, tem um lado de curtição com isso. E aí, se a gente for avaliar, começa a curtir demais e acaba tendo um filho, entendeu? A gente pode fazer essa analogia também, Essa né? casa é uma casa que muitas vezes no baralho cigano me traz uma visão de mundo da pessoa de qual é o propósito de vida dela. É nessa casa que às vezes eu enxergo uma conexão aqui em Aquário, que eu vou ver a forma como ela está executando, se ela está dentro do propósito dela coletivo, né? Do legado dela para o mundo, do que ela vai deixar para o mundo, de como o mundo vai enxergar ela diante das ações dela. Muito legal você falar isso, porque tem tudo a ver. Eu nunca tinha parado para pensar dessa forma, mas tem muito a ver, porque é exatamente a criatividade dela para fora, né? Então, se ela realmente está ok com a criatividade dela, se ela está trabalhando bem a criatividade dela, e muitas vezes a pessoa não tem filhos, mas o filho dela é a criatividade, né? Às vezes ela tem um projeto, um trabalho, ou mesmo até os filhos que ela deixa um legado de criatividade. É muito legal, não tinha parado para pensar Essa nisso. questão da essência, daquilo que a pessoa quer intimamente, mas que às vezes não tem coragem de fazer, que se cala. Né? Sei lá, às vezes a pessoa trabalha com administração de empresa, mas aqui na casa 5
Vem ela ligada a artes, ou vem ela ligada à música, ligada ao esoterismo, à pintura, alguma coisa Sim, que ela realmente gosta, mas que é apagada por conta da sociedade ou da família, verdade. enfim. É, a gente consegue visualizar muito isso, assim, se a pessoa tem facilidade para ser artista, ou se tem, é uma pessoa muito ligada a esoterismo, a gente consegue visualizar muito na casa 5 e a gente já fala para a pessoa, ó, você tá no caminho errado, de repente a pessoa está trabalhando no escritório super engessada, o caminho não é esse, tá? O caminho é outro. Ah, eu gosto tanto, mas a minha família, mas os meus conceitos e tal. Vai pro outro caminho, que é o caminho que vai te fazer feliz. Precisa de um pouco de coragem também, né? Muitas vezes as pessoas não têm, né? Mas elas Tá estão lá, ali para. coisa um, ó, coragem do Ariano Ex lá, né? Do cavaleiro, exatamente. de se jogar. Precisa da coragem do cavaleiro, né? Para se colocar, para, né, mostrar realmente o que quer. Ela às vezes procura uma ajuda, né? Uma consulta e não consegue achar essa coragem dentro dela. Mas aí é uma questão dela, né? A gente está ali só para direcionar. É, o A casa livre-arbítrio, né? 6 A gente é o direciona e livre-arbítrio, total. Na casa 6 a gente fala de saúde e rotina diária. E muitas vezes as pessoas dizem que é a casa do trabalho, mas é uma casa de trabalho porque tem a ver com a rotina diária, né? Tipo, o que a gente faz todos os dias. A casa de Virgem também é regida por Mercúrio, assim como a casa 3, né? A casa da galera mais, já mais aceitei, tá? Que eu sou perfeccionista. virginiana. Já, gente, para Já quem não aceitou? sabe a história, a Anne fez o meu mapa astral. Eu já tinha feito há muito tempo atrás, já tinha feito algumas vezes, mas sempre dava que eu era virginiana. Só que eu nasci no dia 23 de setembro, né? Então, assim, primeiro dia do signo de Libra. E por conta de alguns graus, eu sou virgem. E aí eu falei, não, não tem nada a ver comigo, eu sou libriana, e não sei o quê, não sei o quê. E aí ele falou assim para mim, analisa, observa, até a teimosia de não aceitar é de virgem. Observa. E aí, realmente, eu venho comparando algumas coisas da minha vida, da minha rotina. Sim, eu acho que eu pego muita influência do último decanato de Virgem, né? Porque eu acho que isso também Sim, tem a ver. Então, já é um planeta diferente que a Regênus, que é o mesmo planeta que entra em Libra. Então, talvez, exatamente. libriano, talvez venha um pouco dessa questão planetária. Mas, gente, eu sou chata pra cacilda com o negócio de organização. Até que trabalha comigo, sabe? Ih, vai trabalhar com a Juliana? Cuidado, hein? Que ela é chata. Sou. Não, e assim, avaliando, né, você um ano atrás, em termos de página de crescimento, e você hoje, é total virginiano, porque assim, você focou, falou, é isso que eu quero fazer, eu lembro que a gente conversou, e você falou, não, eu quero fazer isso. E aí você focou na sua página e você está sempre fazendo coisas, é uma questão muito virginiana. É claro que você sempre vai receber influências de Pois Libra, é. porque, Deve galera, estar ela nasceu no último perguntando. grau de virgem. Então, por Ju, isso que ela quando acha eu que ela é mudar de libriana. signo assim, olha, não sei, foi uma crise de identidade terrível. Eu acho que eu fiquei. Tô desde o ano passado ainda tentando aceitar que eu não sou libriana, tá? Hoje em dia eu já até botei ali, né, no meu perfil pessoal que eu sou Libra, botei meu ascendente, que eu sou Virgem, mas assim, eu vou analisando o dia a dia. E aí hoje eu já olho para o Libriano e falo, caraca, eu não sei se eu sou assim, não. Porque, peraí, eu sou muito pé no chão, muito racional. Como é que eu tenho minha regra? E realmente faz todo sentido. Mas eu cresci estando libriana. Então eu cresci me achando a conquistadora, a bonitona e não sei o quê. E aí, de repente, sou virgem. Não, mas Trabalhadora, então, voltada. o que que acontece? Você recebe sim muita influência de Libra, né? Porque você nasceu no último grau de Virgem, assim, na cúspide da cúspide, no alto da casa, quando estava virando. Só que seu espírito vem com muitas questões em Virgem. Então, por isso você veio virginiana, né? Tem um lado que sim, dá sim para dizer que você é libriana, talvez de conquistar, de ser cordial, né? De muitas vezes você deve ter um lado muito de tentar manter o equilíbrio, só que Sim, tem uma sim. questão aonde foco é uma coisa muito virginiana, do tipo, eu quero fazer isso e eu vou fazer isso, custe o que Sim, custar, e sabe? ninguém tira da cabeça, e é uma coisa totalmente virginiana. Eu vejo muito esse lado em você, assim, É. de virgem, entendeu? Do Já tipo, deve vou estar falando, fazer, meu tem que fazer Deus, pronto. se eu mudasse de signo. Gente, eu entrei numa crise existencial, realmente. Foi uma crise, porque eu não. Gente, eu cresci a vida toda num signo e de repente eu mudo. Aí
Aí depois que eu fiz o mapa com a Anne, eu falei, poxa, vai que... E a Não, maioria e é tudo É terra. muito complicado. Tem muita gente que passa por isso. Quem nasceu na cúspide tem sempre essa questão do tipo, passa às vezes a vida inteira achando que é um signo, e aí procura um astrólogo, o astrólogo fala, não, você é outro. Eu lembro quando você falou, eu tomei um susto, que você falou assim, não, eu sou Libra, o mapa já estava todo pronto. Eu, opa, será que eu comi bola aqui? Não vi alguma coisa? Eu olhei e falei assim, não, Flor, você é virgem. Minha mãe marcou a data, foi assim, eu queria achar um meio de trazer isso. Não, eu sou libriana, sou libriana. Agora acho que eu já estou mais informada, porque realmente... E outra, né, que eu vim observando, e é bom até a gente estar conversando para te trazer isso. Eu tenho atendido, dado aula e atendido pessoas virginianas, que é assim, o universo falando, ó, tapa na tua cara, Olha porque isso. entender que é você. E geralmente as pessoas com quem eu tenho me relacionado que são virginianas são muito parecidas comigo em termos de estudo, de organização e tal. E eu tô, realmente, é verdade. Eu acho que é o universo falando, ó, é virgem, você não é Libra, não. Acorda, você é virgem, amor. E é uma casa que ele falou muito interessante, né? Que é a casa do trabalho, né? Da saúde. É. Embora no jogo, para mim, é uma casa que geralmente vem aspectos relacionados à saúde. Não vem trabalho aqui quando eu vejo a casa de virgem, né? Quando eu vou fazer um mapa de alguém, vem sempre saúde, trabalho. Geralmente me direciona para Capricórnio. Não sei se também pelo ímpeto do capricorniano de conquistar as coisas, né? Mas eu só consigo ver aqui saúde, hipocondria, porque virginiano vive doente, né? Então as coisas assim. Vive procurando um médico, né? Tem que achar um médico, tem que fazer uma consulta, mas é isso, tem uma relação muito forte com saúde, né? E é rotina diária. Então é aquela coisa que a gente faz todos os dias. Então, muitas vezes pode ser visto como trabalho. Do tipo, a pessoa está com algum problema no trabalho, talvez apareça questões de somatização na casa 6. E a gente consegue identificar, está somatizando porque está com problemas no trabalho, né? Mas você está certa, essa relação com o trabalho ela é muito forte na casa 10. A mandala conversa entre si. E você vai ver que o problema daqui, né, que, sei lá, falou sobre saúde, tá lá realmente lá em Capricórnio, a pessoa fazendo o que não gosta, fugindo do sonho dela, que tá lá embaixo. E aí o legado dela é uma coisa, ela tá tentando ir por outro caminho. É bem, bem interessante, porque a mandala, no final, ela conversa entre si, né? Porque, na verdade, é uma mandala astrológica, né? Então tá tudo muito ligado, né? É como se uma casa fosse puxando a outra, e no final, o que a gente falou lá na casa 1, quando a gente chega na casa 12, a gente consegue puxar o que a gente falou na casa 1, né? Então é tudo muito ligado. Até o que vem na casa 1, muitas vezes o consulente está esperando, sei lá, uma resposta, uma mensagem. É aquilo ali que está no ímpeto dele, na personalidade dele, porque é o que está marcado. Ele está com aquela espera e aquilo vai reverberar para o outro ver, que ele está ansioso, está com alguma situação. É ali que a gente vai analisar isso, né? Exatamente. Bom, aí a gente tem a casa 7, que é a casa dos relacionamentos, né? A minha ex-casa. E aí... Minha ex-morada. É a casa de Libra. É a casa dos relacionamentos, mas é relacionamentos todos eles, né? Como a gente se relaciona com o mundo, como a gente se relaciona com as pessoas mais íntimas, e é basicamente relacionamento amoroso também, né? A gente consegue ver se a pessoa tá para casar, se a pessoa quer realmente casar, se ela tem facilidade de encontrar parcerias na vida. A gente consegue analisar tudo isso pela casa 7. Olhando o mapa e vendo a casa 7, a gente vê. Se a pessoa tiver questões, né, tipo planetas retrógrados ou questões mais complicadas na casa 7, ela vai ser uma pessoa que vai, porque eu tenho o dedo podre. Não é, porque tem questões que precisa tratar ali na casa 7 em relação a amor, a relacionamento. E muita coisa que a pessoa às vezes fala assim, ó, eu vivo atendendo gente assim, mas eu só tô atraindo relacionamentos iguais. Isso é porque você entrou na mesma vibração do relacionamento anterior, não desfez, não deixou morrer. Exatamente. Eu tô com uma frase na cabeça que é deixa aí o que precisa ir, deixa ficar o que precisa ficar. Então, assim, acabou, terminou, deixa aí, sem mágoa, sem rancor, sem ressentimento. Manda que alguém vai precisar, alguém quer, alguém vai se complementar com a pessoa e tenta abrir o caminho, né, para poder entrar coisa nova. E às vezes a pessoa fica incisiva, não, mas não tem ninguém, não, você precisa trabalhar isso daqui, se você não trabalhar, não entra ninguém na tua vida. Né? E a pessoa... Exatamente, precisa curar, né? Ela precisa curar aquilo ali para ela seguir em frente, mas é porque curar dói, né? Sim. Olhar as próprias feridas, as próprias sombras dói.
Eu acho que é uma das casas mais importantes, eu diria, porque se é a casa do sentimento, é ali que você vai reverberar as suas emoções, né? Você vai Sim, mostrar para o total. outro como você está sentindo. Se você está triste, você vai reverberar ali, porque se você está triste, você não se relaciona bem com ninguém, né? Se você está com raiva, está com ira, enfim, a forma como você está se relacionando com as pessoas vai ser influenciada ali, né? Exatamente. E aí você meio que às vezes se protege em cima de padrões, né? E transforma o relacionamento, todos os relacionamentos em uma droga, né? Uma porcaria de relacionamento e ainda diz que a culpa é do universo. Né? Tudo isso a gente consegue avaliar na casa 7. Dizer, olha só, tá precisando curar, amor, porque do jeito que tá, realmente você não vai encontrar ninguém ou só vai encontrar coisas que não te servem. Né? E é muito legal a pessoa ter essa noção. Infelizmente, nem todo mundo tem, né? Mas é legal que a pessoa A tenha, gente dá o né? direcionamento, né? Aí é aquela questão, a pessoa vai seguir, segue, não vai seguir, vai Exatamente. continuar indo no cartomante para tratar a mesma ferida, para falar da mesma coisa, vai uma consulta, sei lá, Sempre. de 6 meses, né? Que é o tempo médio para mandá-la. Aí faz uma consulta no início do ano, no meio do ano vai fazer a mesma coisa, não trabalhou o que tinha sido pedido para trabalhar, vai continuar do mesmo jeito, se não pior, né? Exatamente. E ainda tá arriscado botar a culpa na cartomante, né? Que vai dizer, poxa, você falou e não aconteceu, você mentiu, né? Tem isso também. Você diz, não, amor, é o seu padrão que tá ruim, mas você não quer curar, fica complicado. Bom, e aí falando de padrões ruins, a gente tem a casa 8, que é a casa das profundezas. É a casa de escorpião. Essa literalmente é a casa dos padrões ruins, onde moram os nossos padrões, aonde a gente precisa mergulhar para limpar, para fazer aquela faxina, para tomar conta, para cuidar. Só que realmente as pessoas não gostam da casa 8 e por isso tanto problema com o escorpião que eu falei lá no início. Por isso que Meu as pessoas demonizam tanto escorpião. meu Eu ascendente sei que é o seu ascendente. Ah, é, uma coisa muito legal é que é abençoado. importante. Eu te falei isso já. Quem tem ascendente escorpião, parece que todo o mapa fica em segundo plano, vamos dizer assim, porque é um ascendente extremamente forte. Então, E qualquer reverbera pessoa que te muitas olhe, vezes na ação da reverbera muito, pessoa. sim. Porque eu Te lembro, olha e diz, eu já fui mais escorpiana. tranquila, mas assim, a questão da intuição, de às vezes ler o outro, só de olhar para a pessoa, que a pessoa já está assim, tá assado. É uma coisa que aí eu vou falar do aspecto negativo, de ser extremamente ciumenta e vingativa. Eu tinha isso, eu tô trabalhando isso para não querer me vingar das pessoas, né? Me vingar de jogar na cara, sabe? Alguém faz um negócio, a gente fica só esperando o momento para É. tá vendo? Que vamos, Tá um exemplo, vendo? Ou claro, questão então o política famoso eu avisei. atual, tá? Eu O avisei, avisei é ó, muito tá famoso, é. O vendo? avisei é totalmente ascendente É. escorpião. Eu era Então, muito assim, é assim, eu era só muito. esperar E a às vezes eu me oportunidade. coço, né? Eu fico, eu avisei, eu dou volta 10 casas, não, eu avisei, não pode falar. Eu Não nem pode sou tão falar. vingativa, mas Não. ciumenta eu sou. É. E eu acho um signo, não, eu acho que é incompreendido, mas tem um lado sombrio muito grande, né? Um lado, Sim, não sei se é maior em termos de porcentagem, mas é um lado sombrio muito grande. As pessoas são muito misteriosas, né? Não se mostram muito completas, muitas é, coisas. na verdade, tem uma facilidade de navegar pelas sombras, né? Eu acho que é o signo que tem a maior facilidade disso e precisa se controlar, porque se a gente ficar navegando muito no limbo, se a gente não está vibrando alto, o limbo pode puxar a gente não sai dali mais, né? Então precisa se controlar. Um exemplo bom de escorpiano que eu estava vendo é aquele Joaquim Phoenix, que fez o Coringa. Eu não assisti o filme, mas eu não assisti porque eu acho a vibe do filme muito pesada. Mas Mas as é pessoas um que assistiram, filmão, mesmo. Pesado, mas exatamente, um filmão. pesado. E ele pediu desculpas porque ele realmente conseguiu mergulhar naquele personagem ali, que era o personagem vingativo, o personagem da dor e tal. Meio que ele entrou ali. Então, eu desejo que ele já tenha saído. Mas é a facilidade, né? Do tipo, o signo de escorpião que entrou nas profundezas do cara ali, ficou ali. E durante o tempo do filme, ele era aquele cara né, que era o Coringa. Então é muito complicado. É complicado porque tem muita facilidade de navegar pelas sombras. Então tem que tomar cuidado. Agora, uma coisa que eu observo dessa casa é que muitas vezes ali aparecem as questões de transformações. Geralmente as pessoas veem ali questões de perdas, né? De transformações, sexualidade. Mas essa casa, ela me fala muito, você está falando essa questão de mergulhar no limbo, que muitas vezes a pessoa está ali na profundeza e também quando ela renasce, acabou, não tem para onde ir. Exatamente. Vem É porque é a reluzindo, Fênix do pagando. Zodíaco.
O escorpião é a fênix do zodíaco, né? Um dos arquétipos de escorpião é a fênix. Então, quando vem com muita força, do tipo, eu costumo brincar, né, nos cursos, ou então quando eu vou ler mapa de alguém, eu brinco, que o escorpiano, tá todo mundo triste ali, tá todo mundo mais ou menos. Chega o escorpiano triste, fica todo mundo chorando em depressão. O escorpiano fica no quarto 3 dias. 3 dias depois ele levanta. Então, vamos trabalhar e tal, já bota uma música. Se tiver pessoas muito sensíveis do lado, signos muito sensíveis, peixes, câncer, as águas vão continuar ali, eles vão continuar chorando e o escorpião. Pô, tu ainda tá aí? Levanta, tá na hora de levantar e trabalhar. Tem muito essa questão. Eu vejo isso no meu dia a dia, porque, sei lá, eu tenho uns dias de preguiça que eu fico, não faço nada e não consigo fazer nada. Ninguém me tira, eu não consigo, não saio. E aí fico nesse ciclo, né? Sei lá, um dia assim, 2 dias. E aí, do nada, eu acordo, foi exatamente o que você falou, bota uma música, vou arrumar a casa, vou trabalhar. E, gente, não pode, o que vocês estão fazendo assim? E tá todo mundo assim. É exatamente isso. É isso, é o ascendente escorpião, né? Consigo levar geral ali pro limbo e aí levanta e tá todo mundo ali. Se a gente não se controla, a gente vai ter mais trabalho, que vai ter que levantar aquela galera toda ali depois também. Preocupada com a galera escorpiana agora, nesse período de quarentena, né? Sim. Porque assim, agora acredito eu que nesse período que a gente já está na fase de acostumar, né, com a situação, porque não tem o que fazer. A gente já entendeu que isolamento. Mas eu lembro que na primeira semana e na segunda, isso aqui para mim, ó, eu entrei numa depressão que eu falei, gente, vai todo mundo morrer, eu vou morrer e acabou. De que adianta a vida? De que adianta aí o negócio vem e mata todo mundo? E eu só ficava chorando, e eu fiquei muito mal. E aí depois eu falei, não, chega, parei, não acabou. Duas coisas importantes nisso. A primeira é que, assim, como ascendente escorpião, você tem uma facilidade de ser esponja. Então, você precisa tomar cuidado, porque o coletivo está muito complicado. Então, você tem uma facilidade de drenar as energias alheias, né? Porque sabe andar na sombra, sabe andar no limbo. Então, sabe, tipo, deixa eu drenar a energia aqui, eu consigo controlar essa energia e você não vai conseguir. Então, como ascendente escorpião, você faz esse trabalho instintivamente e voluntariamente. Então, precisa tomar cuidado com isso. E segundo, existe uma energia de medo muito grande. As pessoas estão com muito medo, o coletivo está com medo, medo da doença, medo pelos seus, medo de trabalho, medo de dinheiro. Tanto que está envolvendo o sonho de todo mundo. E cientificamente, exatamente. Estudos trazendo Exatamente. Isso, né? As pessoas estão tendo sonhos bizarros, estão tendo... E não só bizarros, eu acredito que muita gente está tendo sonho espiritual, sonho revelador, porque o período está muito propício para as pessoas entrarem numa conexão profunda com a sua espiritualidade. Né? As pessoas estão viajando e não estão nem entendendo, né? Estão indo para lugares para, de repente, ajudar os outros, mas não estão entendendo. E muita gente está esquecendo também os sonhos que está tendo, porque não tem preparo, né? Tem gente que vai dormir e sonha e não tem um tempão que eu não sonho. Que bom, porque E eu sempre dou exatamente. Dica, dorme com um caderninho do lado ou com o celular em cima do negócio. Acordou de madrugada, eu tenho feito isso. Acordo, sonhei com o negócio, vou anotar. Até porque a minha mentora só fala comigo por sono, né? A Jasmine. Então, anota. Às vezes ela fala umas coisas que eu tenho que anotar, porque se eu dormir de novo, eu não vou lembrar. Eu sei que eu sonhei com ela, sei que ela falou alguma coisa e não lembro. Então, a dica que eu dou, sempre anotem os sonhos de vocês, porque é real. Tem importante, vários estudiosos da área da ciência vêm falando. E aí, se a gente sair um pouco do misticismo, a gente vai lá para o nosso inconsciente coletivo, que a Anne falou, que realmente está no nosso DNA, lá da parte ancestral da gente, muita coisa ali que vai vir à tona nos nossos sonhos. E a gente precisa aprender a interpretar os nossos sonhos e a lidar com eles, né? Porque é uma ferramenta de autoconhecimento. Eu acho que é uma das ferramentas mais poderosas, né? Porque quando a gente sai do corpo, né? A gente não tem nenhum controle em relação a isso. Até quem racionaliza demais não tem controle em relação a sonhos. Então, se consegue entendê-los bem, decodificá-los bem, tem uma boa ferramenta aí da vida. Bom, aí a gente tem a casa 9. Casa 9 é a casa das filosofias. É a casa de Sagitário. Então, é a casa que mostra os estudos, o que a gente gosta de estudar, as viagens que a gente faz ao longo da vida, para onde a gente tende a viajar, o tempo que a gente tende a passar em cada viagem, nossos interesses, né? Tipo, às vezes, fulano adora, tem um sonho muito grande de conhecer a Itália.
Claro que não dá para você falar no mapa, nossa, você quer conhecer a Itália, mas você consegue identificar através do mapa se a pessoa tá com propensão a viajar, se é uma viagem internacional, né? Tipo, ou se ela é uma pessoa muito que gosta muito de viajar, tipo, viagens internas, né? Uma pessoa viajandona, tipo Fantástico Mundo de Bob, né? Que, Daí tipo, ele está fica ali perguntando, viajando, viajando. posso chamar a casa de Casa da Cultura? Para mim, sim, porque é aquilo que está na tua ideia, é aquilo que você busca, né? Pode ser, pode ser. É, porque, na verdade, a gente na astrologia a gente chama de filosofias porque são todas as filosofias, né? São aquelas filosofias que a gente traz também, né? Não são só as que a gente busca. Eu trouxe até Pode a ser carta do cultura também. Magia. Eu nunca tenho o livro aqui, né? O livro eu botei lá em Escorpião por conta do segredo, de estar oculto, precisar ser lido. Mas aqui, como a ideia de você desbravando novas culturas, de Sim, conhecendo outras coisas, né? Outros saberes, outras formas de pensar. E como é uma casa de ideia, eu trago a chave porque a ideia da gente é o que vai abrir as nossas portas, né? É o que vai destravar. verdade, Você total. tem ideias positivas, ideias, e é ali que eu vejo se a pessoa vibra positivamente no campo mental, se ela vibra negativamente, né? Se ela tem, às vezes, planeja algo muito grandioso, porque ali não é algo que está materializado, eu não sinto uma materialização, mas ela já está com aquilo na cabeça dela para poder botar aí no mundo, né? Para poder fazer de alguma forma. Verdade. Total, total. Gostei da Casa da Cultura. Vou usar assim também. Eu acho Sagitariano um signo muito rico, né? Em termos de cultura, de liberdade, de ser livre, Sim, no sentido é, total da palavra, né? Porque, sei lá, falar de Geminiano. Geminiano é livre, mas ele tem a questão do que você falou, da dualidade, né? De sim. ir e voltar. Sagitariano, quando tem uma ideia de desbravar o mundo, vai, não quer saber se Ele está deixando vai. família, se está deixando amigo, ele vai, liga, ó, tô bem, tô vivo, tá tranquilão Exatamente. e tô partindo no mundo, né? Uma casa muito bacana. É, duas coisas que eu falo muito em relação a Sagitário e Casa 9 é que para você perder um sagitariano é só você tentar prendê-lo. Porque, tipo, não me segura, tá? Você tem uma, namora qualquer sagitariano, você quer, fica aqui, não vai embora, perdeu. Porque ele vai fingir que tá ali, né? Mas ele vai, a alma dele tá em outro lugar, a cabeça dele tá em outro lugar e você já perdeu. E eu normalmente penso, né, como eu estou fazendo o curso agora de astrologia, na astrologia tradicional tropical, em uma palavra abertura, né? Sagitário é abertura, é abertura de mente, é abertura de caminhos, é abertura de vida, é abertura, exatamente. É a casa dos filósofos, né? Os grandes filósofos, a maioria era sagitariana e né, a maioria deles era astrólogo também. Então a gente é a casa onde moram as filosofias. Acho também por isso que foi dado o título de Casa das Filosofias, tá? Casa 10, aí sim, a gente vai para a casa do trabalho. E aí é o trabalho labuta mesmo, aquela labuta que a gente faz com prazer, faz com gosto, Eu botei algumas que a cartas aqui, gente. não me julguem mal, tá? Botei algumas cartas que. Aqui, ó, a carta do chicote falando daquilo que você se empenha, que você bota a mão na massa para você fazer. A carta da torre aqui, para mim, me fala muito do teu ímpeto de conquistar as tuas coisas, Verdade. o teu lado individual, o teu mérito, né? Uma casa que me traz muito essa questão de mérito, de você fazer as coisas para conquistar o que você quer. E aqui, ó, de foco, de planejamento, tá? Não no sentido negativo da carta, não. Tô vibrando na polaridade positiva, tá? A casa 10 é a casa. Capricórnio é o signo, né? Que rege. Na verdade, o regente é Saturno, e Saturno tem essa questão muito de ser o senhor do karma, então é difícil, ele vem cobrando, tem o retorno de Saturno, então são nossas cobranças internas. O jeito que a gente se cobra da pior forma possível, que é a gente cobrando a gente mesmo, e a gente nem sabe muitas vezes disso. E aí ele rege Capricórnio, que é um signo que muita gente também implica. Ah, lá vem esse capricorniano chato, mimizento. Mas Capricórnio tem um lado muito sensível, que eles tentam esconder. Eles são a pedra do zodíaco, eles são muito resistentes. E eles trabalham muito, é a casa do trabalho, né? O trabalho por gosto de trabalhar, né? Do tipo, dificilmente você vai ver um capricorniano que não faz nada da vida. Eles não conseguem. Eles já levantam, já estão inventando alguma coisa e às vezes nem é por uma questão de recompensa. De tipo, vou trabalhar porque eu vou ganhar bastante dinheiro. Não, eles trabalham porque eles gostam. O trabalho faz parte
da energia da casa 10, né? Do tipo, tudo isso que você falou, o mérito, as conquistas, o foco, o que eu preciso conquistar, E o que eu essa preciso. casa, para mim, está muito relacionada à casa 2, porque a forma como você trabalha é quem vai dizer como é que a tua vida financeira também vai fluir, né? É, Não e, só trabalho braçal, mas a forma como você está trabalhando ali no teu dia a dia para as tuas finanças crescerem, para as tuas finanças evoluírem. Se o teu, sei lá, se a tua ideia que está lá em Sagitário está sendo reverberada na casa de Capricórnio, que vai iniciar essa casa aqui, né? E a casa 2 é a casa de touro, que também é um outro signo de terra. Então, você vê que, tipo, é touro, virgem e capricórnio, que são os três signos de terra, que são três signos que têm relação com o trabalho. A grande diferença entre capricórnio e touro é que o capricorniano, ele pode ser, muitas vezes a gente brinca, né? Ah, porque o capricorniano é mão fechada, né? Meio pão duro e tal, mas é porque eles têm uma relação forte de saber o valor do dinheiro, né? Do tipo, eu trabalho, então Um o dinheiro esforço, sai né? muito custoso. Exatamente. E o taurino, para mim, eu já brinco que é o Garfield do Zodíaco. Não em termos de preguiça, mas em termos de conquista, né? Do tipo, trabalho para conquistar. A casa 2 tem muito isso. Né? Como que eu conquisto os meus valores? Aí eu trabalho na casa 10 para conquistar os valores da casa 2. E a casa Né? Elas 2 estão muito tem ligadas nesse muita ponto. ideia no jogo de como você lida com as suas finanças. Então, assim, é aqui que a gente vai observar se o consulente está pensando alto, se ele tem uma ambição. E aí, quando a gente fala de ambição, é de projeção para o futuro, né? De perspectiva de Sim. crescimento de dinheiro, se ele está endividado, se ele é uma pessoa negativa que vai criando bolas de neve. É nessa casa 2, que é a casa de touro, como a Anne falou, é que vai trazer esse panorama para gente. Aí a gente vai olhar aquela pessoa, às vezes, que pensa negativo, trabalha, 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 mas não sai do lugar, não consegue pagar as contas porque vibra negativo. Ou então as pessoas que são muito ricas, né? Eu já fiz um jogo uma vez aqui, saiu o sol dos peixes e saiu a carta do jardim. Aí eu olhei e falei, nossa, dinheiro não é problema, né? Aí a pessoa falou, não, dinheiro não, nunca foi e nunca será. Aí eu falei, ah, gostei. Gostei porque a pessoa já mandou a real, porque sou rica e não vou ficar pobre nunca, né? Então, assim, uma pessoa Exatamente. que realmente tem uma boa relação com as finanças, né? Independente de falar de dinheiro ou não, mas pessoa que tem uma relação boa com o dinheiro, que é o ideal, é o que a gente espera, né? Essa relação de entender que dinheiro não é uma energia pesada. Pesada é a essência da pessoa, né? Que vai usar o dinheiro para o bem ou para o mal. A gente consegue avaliar também, Ju, se a pessoa tem nodos na casa 2 ou nodos em touro, né, que é o nó que a pessoa precisa desatar, a gente consegue avaliar no mapa astral que são pessoas que vivem aquela vida gangorra, sabe? Ganha, perde, ganha, perde. É porque elas têm um problema com o dinheiro, elas acham, né, no interior delas, né, ou por uma cultura que elas trazem, né, de um outro momento aí, né, trouxeram em termos de espírito, que dinheiro é ruim, né? Que dinheiro não é bom, que quem tem dinheiro não presta. Então elas meio que têm isso arraigado no espírito delas. E a gente vê na casa 2, né? Do tipo, por mais que a pessoa trabalhe muito e tenha muita coisa, né? Muitas questões boas na casa 10, mas se ela tiver um nó na casa 2, ela tem um problema em relação ao dinheiro que ela precisa E a curar, ela precisa coisa tratar. que são as crenças limitantes, né, em relação ao dinheiro. Sei lá, cresceu a vida inteira ouvindo o pai falar que não era para gastar muito, que não tinha dinheiro. Aquelas frases bonitas que a gente escuta quando é criança, não cabe dinheiro, não sei o Exatamente. quê. E aí você cresce com aquilo ali marcado e você vai reproduzir, né, para o teu filho. Eu me policio muito para isso, que eu falo, caramba, não, eu sou próspera. Quando eu vou pensar negativo, eu, opa, brilha a prosperidade, sou próspera, mesmo que É, às vezes exatamente. aí, porque isso faz uma diferença no teu campo financeiro. Querendo ou não faz. Não adianta que o universo está aí energeticamente para captar essas vibrações positivas, né, que a gente emana. Com certeza. Bom, aí a gente vai para a casa 11, que é a casa de Aquário, que é a casa das parcerias. É a Ah, casa regida fofinho. por Urano. Ah, que bonitinho esse A cachorro. casinha fofa, a casinha E, querida. e é a casa do. Urano é o pai da astrologia, né? A astrologia é filha de Urano, ela é aquariana. Então, por isso que tem uma questão muito de transgredir o que já não deu mais, então vamos inovar. A casa 11 é parcerias, mas é aquelas parcerias totais, né? Os amigos, como a gente se relaciona com os amigos, com os vizinhos, com os amigos próximos, com os amigos de longe, Essa né? casa, ela me traz um olhar, como eu estava falando para você, né? Aquela questão da casa 5 com a casa 11.
me fala muito do teu legado para o mundo. Aqui eu vejo qual é o ímpeto coletivo da pessoa. Sei lá, a causa dela é ajudar o outro, é ajudar os bichos, é ajudar não sei o quê, é se expandir para alguma causa coletiva. É aqui que a gente vê o legado da pessoa, né? O que vai mover essa pessoa em termos coletivos. Né? Porque uma dúvida que alguns alunos meus me perguntam é na casa das comunicações, que é a casa de Gêmeos, com a casa de Aquário, porque acaba que uma fala de comunicação e a outra fala de coletivo, né? E aí as pessoas acabam confundindo. Sim. Como você poderia tirar um pouco dessa dúvida? Então, a casa 3 é a casa como a gente se expressa em relação ao mundo. A casa 11 tem um pouco disso, mas a casa 11 é aquele ciricutico de querer transgredir. É onde a gente olha e fala assim, cara, eu me expresso, mas desse jeito que eu estou me expressando tá ruim. Então eu tenho que quebrar isso aqui para transformar numa coisa melhor. Entendeu? Tipo, não é a quebra da autotransformação, das profundezas, como na casa 8 que a gente precisa quebrar tudo para reconstruir de novo. Não é isso. Mas é tipo, é você andar na linha e você, tipo, mudar um pouquinho o curso, entendeu? Você tá ali no carro, você tá em linha reta. Se todo mundo tá andando em linha reta, aí você pensa assim, pô, mas se eu virar aqui à esquerda, será que eu não chego no mesmo lugar? Chega e você vai ver um caminho diferente. Então você vira à esquerda e contorna, de repente você vai chegar até mais rápido do que aquele que está ali na linha reta. Então a casa 11 fala muito disso. É expressão ao mundo, mas é uma expressão de transgressão, de quebrar regras, né? E De aqui fazer diferente, do seu jeito. também a sensação quando a pessoa trabalha bem coletivamente ou não, né? Porque às vezes a Exatamente. pessoa trabalha bem coletivamente, vai sair cartas aqui falando que ela tem um bom convívio social e tal. Claro que isso vai estar ali também no relacionamento, vai estar na casa das comunicações, mas me fala muito dessa questão, como está muito próximo a Aquário, e geralmente nas mandalas que eu faço, eu vejo essa proximidade. Então, se a pessoa é uma pessoa que é individualista, que não gosta de trabalhar coletivamente, ou que não se dá bem trabalhando coletivamente, é nessa casa que eu vou sentir essa energia. Sim. É, porque é uma casa que fala totalmente do coletivo, né? Fala das nossas parcerias. Então, são parcerias, a gente não consegue fazer nada muito sozinho, né? Então, a gente precisa do outro. A gente se transforma, a gente ajuda, mas a gente precisa do outro, né? A gente vive a nossa vida, a gente vai no autoconhecimento, mas a gente precisa compartilhar, né? Voltando ao assunto do compartilhar que a gente começou falando. Já para Então, isso, assim, a gente nasce numa família que é coletivo. É o primeiro exatamente. contato com o coletivo é a nossa família, né? Com a sociedade, conviver com regras, com normas, entender que o outro tem as suas limitações, que a gente tem as limitações, que é muito difícil. A maioria das relações familiares que a gente observa nos jogos tem conflitos por conta dessas relações, né? Que sempre vai ter alguma coisa, enfim. Verdade. É uma coisa de. Na verdade, o nosso primeiro contato é sempre com o coletivo, né? A mãe, o pai, os irmãos, os primos, é sempre com o coletivo, né? A gente entra no mundo com esse contato com o coletivo. E como a gente lida com esse coletivo é avaliado sempre na casa 11, né? Se a gente tem questões, se a gente tem dificuldade de lidar com o coletivo, se a gente tem facilidade de transgredir regras. Por isso também a gente está na era de aquário, né? Do tipo, ter que olhar um pouco mais para o coletivo, ter que ser um pouco mais generoso, cuidadoso com as pessoas, começar com esse autocuidado que vem para a gente, pela gente, e aí pensar nas outras pessoas que estão precisando de cuidado também, colocar o coração para ajudar, o coração para né, em prol do coletivo. É muito isso. Eu acho que essa é a grande transgressão que a gente está passando nesse momento. E essa casa também, né, era para ser o contrário, era para me vir essas coisas na casa 12. Mas é uma casa que eu costumo ver os mentores espirituais, as pessoas aparecendo ali, como uma forma, talvez, de dar esse suporte no trato com o coletivo, Sim. no direcionamento. Então, geralmente, às vezes eu olho para o jogo e falo, caramba, por que que isso está aparecendo para mim nessa casa e não na casa da espiritualidade? Por que está aparecendo aqui? Porque muitas vezes, provavelmente, é dentro daquela área da pessoa que a pessoa precisa se conectar com os mentores dela para fazer um trabalho desenvolvido, para né, para se aprofundar, às vezes, na espiritualidade, enfim. É ali que geralmente me fala. Ou às vezes me fala numa outra casa. Caramba. Ah, tá, já entendi. Tá bom. Tá, é para aparecer assim. Exatamente. É onde ela está com problema, né? E ela precisa cuidar porque está reverberando na casa 12, que é a casa da espiritualidade, né? É a Gente, uma casa coisa do. que acontece na mandala, só para que eu recebi uma dúvida esses dias,
que às vezes a gente faz a mandala e você observa errado. Já aconteceu isso comigo. De, por exemplo, vou olhar para isso acontece muito entre Gêmeos e a casa de Touro. Aí eu olho para as duas, às vezes eu falo primeiro Gêmeos e falo depois Touro. Aí eu entendi que é dessa forma, tá? Então eu não entendo como erro, não. Eu entendo que a energia do jogo veio trocada, veio invertida e eu enxergo como eu vi, tá? Só pra gente, porque muita gente às vezes acontece isso na mandala e, enfim, eu continuo, eu nem fico mais entrando em parafuso com isso, não. Porque às vezes a pessoa precisa comunicar, né, que é a casa 3, então ela precisa comunicar alguma coisa para mexer nos valores internos dela, que é a casa 2. Então, talvez por isso você fale primeiro Gêmeos, quando acontece, como se fosse, né, a espiritualidade dizendo, não, Ju, essa pessoa precisa comunicar primeiro, melhorar a comunicação dela, avaliar questões de comunicação, porque isso está reverberando nas questões dos valores dela. Então, é Sim. primeiro comunicação e depois valores, né? Eu já E aí a gente assim. pode falar. Não, pode falar, pode falar. Então é isso. Vem essa. A gente acha que é um engano, mas não é. É uma questão que precisa ser desse jeito mesmo. E a nossa A gente tem né? casa 12. Casa 12 é a casa de peixes, é a casa da transcendência. Eu costumo brincar que é como se fosse o escorpião descesse no magma, até o magma da Terra, pegasse aquela energia ali e transformasse e entregasse numa superfície um pouquinho maior do magma da Terra, um pouquinho mais alto, entregasse para peixes, e peixes pega aquela coisa que já foi misturada de escorpião, já está um pouco melhor, mas ainda é muito densa, vai subindo, 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 e leva até o sistema solar e transforma numa estrela. Né? Isso para mim, é peixes, é o significado de peixes, é transcendência. Olha a minha lua aqui, minha É, lua é em peixes, minha lua. sua lua. Por isso você está mexendo com essas coisas. Peixes é sensitividade, é sensibilidade, é a casa que fala da nossa espiritualidade, né, do nosso sexto sentido. Muitas vezes as pessoas ignoram, né? Elas têm uma intuição, mas elas racionalizam, elas não sabem como lidar. E também muita gente não quer aprender, e aí fica um pouco mais complicado, porque a gente fica, não racionaliza tanto, tenta ouvir, e a pessoa não consegue ouvir, né? Tem questões em relação a isso, mas é aonde mora a nossa sensibilidade, a nossa sensitividade, e não é só a espiritualidade, é a sensibilidade com o outro também, o olhar para o outro. Talvez por isso essa sua forma de ver, né? Tipo, você olha primeiro a casa de Aquário, porque na casa 12 é o olhar que a gente tem para o outro. Então, se a gente não consegue olhar para o coletivo de uma forma empática, as pessoas que estão mais perto, que seria o outro, que de repente estão super precisando da gente, a gente vai ignorar. Então, a gente tem que curar questões, às vezes, da casa 11 ou de outras casas, para chegar na casa 12. O que acontece? Dizem que Jesus, quando encarnou aqui, ele era pisciano, né? Tanto é que a gente estava vivendo era de peixes. E dizem que ele só conseguiu vir sobre a égide de peixes, porque é o signo da transcendência, ele não conseguiu vir sobre nenhum outro signo. Então é isso, é sensitividade, é sensibilidade, olhar para o outro. É uma casa que geralmente nos meus jogos me falam sobre a condição espiritual da pessoa naquele momento, né? E aí, quando a gente fala dessa condição espiritual, não necessariamente é relacionada à religião. Gosto de enfatizar isso. É relacionada ao interior da pessoa. Como é que ela está Exatamente. no interior dela, né? Com o divino, com o sagrado dela, ou com o consciente dela, com o inconsciente dela. Mas é naquela casa que vai me mostrar. E geralmente as áreas da vida da pessoa que precisam uma atenção maior, que precisam de um cuidado maior, aparece na casa de peixes. Então, às vezes, se ela está tendo problema no trabalho e ela precisa ter um olhar, ou às vezes está protegida também nessa área, aparece ali na casa de peixe para mim. Agora, é Sim. muito nessa casa aparecer rato, né? Aparecer o chicote, falando daquela coisa que é difícil, que a pessoa, né, fica relutando contra, fica relutando. E às vezes aparece a carta da estrela, quando a pessoa está já no nível de desenvolvimento espiritual, está em ascensão mesmo, está trabalhando espiritualmente. Geralmente aparece para mim a casa, as estrelas nessa casa, né? E aí eu fico feliz que ela tá morando ali, eu falo, opa, que bom, tá no caminho certo. E agora eu acho que a tendência é aparecer mais gente que esteja, ou que tenha um chamado, ou que esteja com a casa 12 bem aspectada, né? Porque
a gente está mudando, né, de sintonia energética. Claro que está sendo um pouco difícil, né, essa coisa de ficar em casa e ficar recluso e tal, mas na verdade isso é um chamado porque a sintonia energética está mudando e não seria fácil, né? Quando a gente muda uma transmissão de energia, não é leve, não é fácil, né? Essa mudança é sempre difícil. E aí, talvez muito mais gente seja chamada ou receba esse chamado, né? Tenha questões claras na Casa 12 para poder avaliar, para poder tomar conta, né? Ou que já esteja se aspectando de uma forma positiva e que agora vire ainda mais estrela, tomara, né? Tomara que as pessoas consigam se enxergar melhor, enxergar a própria espiritualidade, se iluminar, o próprio sexto sentido, né? Que também não tem nada a ver com religião, pode ser, né, o seu contato com a luz, né? Com aquela luz que ele acredita. Uma coisa que eu falo muito, né? Assim, até acho que talvez até por eu ser da área da ciência também e ter um pouco da racionalidade virginiana aí batendo o pé, mas é que às vezes necessariamente aquilo que a gente chama de intuição, que a gente já sabe no esoterismo, no misticismo, no mundo holístico, né? Cada um vai chamar de um jeito, que é a intuição, que é a nossa voz interior. Se a pessoa não acredita nisso, tá, beleza, é o teu inconsciente, é a tua mente falando com você. Que é a nossa mente Exatamente. inteiro, né? Se você não acredita no Exatamente. mundo interior, se você não acredita, enfim, em outros aspectos, é a mente falando o tempo inteiro ali, te dando os caminhos, te dando as soluções, porque a gente tem as respostas. A verdade seja dita, a gente tem as respostas dentro da gente, né? E até uma consulta com um oraculista é mais para trazer o autoconhecimento, para a gente encontrar o caminho, para entender melhor qual caminho seguir, ou entender por que, que de repente a gente tem determinadas atitudes, por que, que no relacionamento não está dando certo, a gente precisa trabalhar um outro aspecto da nossa vida. O relacionamento, a pessoa só vive trabalhando, só foca no trabalho, né? E não foca no relacionamento. Aí a família não está dando certo, porque a pessoa também não dá atenção para a família, está sempre focada em outras coisas e não está com o olhar dentro da família. Então a mandala, ela traz muito esse olhar. A astrologia também traz muito esse olhar, né? Dessas questões Sim. de direcionamento, de autoconhecimento. Uma coisa muito legal, Ju, é que assim, eu ganhei da Deb da Egípcia, um tarô astrológico. E eu não tenho facilidade com tarô, né? Tipo, não sei ler as cartas que vocês leem, acho lindo, já me consultei várias vezes, mas não sei. E aí eu comecei a estudar o tarô e aí fui fazer a mandala, né? Falei, não, eu acho que eu vou jogar no estilo mandala, que é o jeito que eu jogo melhor. E a coisa começou a fluir, né? E aí eu comecei a atender as pessoas em, né, uma mandala astrológica com cartas astrológicas. E o mais legal é que às vezes a pessoa tem a resposta que ela precisa. Ela está pensando numa coisa, ela fala assim, vou fazer uma pergunta. Você tá bom, faz a pergunta e não me diz. E eu jogo lá, faço a mandala e a pessoa tem exatamente a resposta que ela precisa. E talvez não seja exatamente a resposta da pergunta. Eu tenho uma amiga que jogou comigo algumas vezes que ela falou, nossa, atendeu realmente o que eu estava querendo. E a casa 12, a carta que está na casa 12, fecha o que eu falei lá na casa 1, né? O que foi dito na casa 1. Então é tudo muito sincronizado, que não é uma coisa que a gente eu vou fazer porque cada casa é de um jeito. Não, você vai, é um jogo, uma mandala, e você fecha ali onde a pessoa tem realmente aquelas respostas do que ela está precisando. Às vezes nem é o que ela quer, né? Muitas Sim. vezes as pessoas acham que querem e procuram e não é, né? Porque o que acontece geralmente nos jogos é que as cartas vão falar o que você precisa ouvir, né? Essa semana mesmo, eu atendi uma pessoa querendo esclarecimento sobre relacionamento, mas o foco dela era ela estava com energia baixa, precisava se cuidar. E não, é relacionamento. Quando ela não tivesse curada, ela não podia se relacionar com ninguém. E o jogo estava falando Verdade. então, o jogo, o oráculo, seja por meio da astrologia, por meio das cartas, né, tarô, enfim, qualquer tipo de oráculo, ele vai trazer esse olhar para o que você precisa, né? Na verdade, eu falo muito do campo de energia da pessoa. Então, a pessoa sentou ali, se ela estiver aberta e tranquila para esse atendimento, né, às vezes está com os conflitos dela, mas tranquila para o atendimento, aberta. Você vai ler a pessoa ali, vai fluir, você vai identificar as coisas. As casas, como você falou, vão conversando entre si. Eu vejo muito essa conversa por conta dos elementos também. Não sei se você vê Sim. assim. Sim. Então, as casas de elemento ar vão me falar de um jeito, né? E vão estar complementadas uma com a outra. As casas
água também, as casas de terra. Então, é tudo uma conexão, né? E às vezes você vai olhar e vai vir informação a mais, porque você vai ver uma combinação assim, você vai falar, ó, espera alguma coisa assim, assim, porque Tem uma questão que meio que as casas vão te dizendo as coisas, né? Você joga pensando numa determinada situação, você joga planejando e aí você entende o que que é, né? A casa um, casa 2 e tal, você tem aquele roteiro na sua cabeça e de repente meio que as casas vão te falando, ó, esse caso aqui é assim, é sensato. Você fica, nossa, né? Tipo, caramba, caiu na casa 7 às vezes. Aí a casa 7 é um relacionamento, a pessoa nem te falou nada de como ela está se relacionando, mas de repente o cara é totalmente sensitivo, totalmente médio, você consegue ver, você diz, olha, aqui na casa 7 é uma pessoa que é muito, né, tem uma relação muito forte com a casa 12, é tudo muito interligado, né? A gente acha que não, mas é. sim. E a mandala traz esse panorama, né? Eu costumo falar, as pessoas perguntam muito, ah, mas qual é a diferença da mandala para a mesa real? Eu acho que todos os dois jogos são muito completos, só que a mandala, ela, pelo menos eu, da forma como eu faço, eu sinto muito mais uma objetividade no que ela precisa trabalhar ali. Então, assim, a mesa real, você se aprofunda muito, você tem uma amplitude, não que a mandala não traga isso, mas a mesa real Uhum, você cria muito, sei lá, em questões do passado, questões do futuro, você tem esse link. A mandala, ela vai te dar um panorama, principalmente, de como a pessoa está naquele momento, né? O que que sim. ela precisa trabalhar. Eu jogo assim, então eu faço uma rodada do que ela traz no momento, como é que estão todos os setores da vida dela. Depois eu vou para o desafio, né? Quais são os desafios de vida em cada setor, o que que ela precisa trabalhar, o que que ela precisa mudar. E fecho o jogo com a tendência futura. Então eu já vejo, ó, nessa casa aqui, muito provavelmente você não vai atender, você vai fugir do seu caminho e tal, você enfim, a casa continua com uma carta negativa. E aí você olha, isso aqui, ó, precisa mudar. E precisa mudar para ontem, porque futuramente isso aí pode te dar problema. Então, a Mandala, ela conversa muito, ela traz um olhar muito bom para todos os setores, né? E para você ter um panorama do que fazer, do que não fazer, do como tratar, de como não tratar. Tem uma coisa mais de essas respostas mais rápidas, né? Essa coisa mais da vida cotidiana. Eu acho que a Mandala atende muito bem. A mesa real, como eu te falei, eu não sei jogar, mas eu né, já joguei algumas vezes, já fui atendida, e eu acho muito legal, acho que é muito válido quando às vezes a gente toma uns tapas, né? Do tipo, você já sabe disso, mas chega na mesa real, ó, sabe aquilo que você está pensando? Então, a resposta é essa que você finge que não escuta, né? Tem muito Sim, isso também, né? Mas é super válido uma forma, tanto é que quando a gente faz, eu gosto de fazer mesa real, eu já fiz algumas vezes, eu gosto de fazer anualmente, aliás, eu tô até para fazer de novo, viu, Deb? É, mas eu gosto de fazer. Eu acho que é muito legal para ter, né, o passado, o presente, como está a situação, e talvez algumas coisas de tendências para o futuro. Mas eu curto muito a mandala nesse ponto de imediatismo, de início de mês, de final de semana, às vezes, de 6 em 6 meses. Eu acho legal dar essa visão. E as casas vão meio que falando em relação a isso. sim, sim. Eu sou suspeita para falar, né? Que eu amo minhas cartas. Eu acho que é um jogo, apesar de eu não ser muito fã de fazer a mandala. Eu não sei se porque a mandala ela é muito mais objetiva, eu não sei. Eu acho um pouco mais trabalhoso, porque as conexões são menores, né? Porque eu jogo com 3 cartas em cada casa. Então, assim, eu tenho 3 cartas me limitando para falar daquele campo. Na mesa Sim, real, eu tenho, sei lá, o jogo inteiro para falar de uma área que está sendo refletida no outro. Não que na mandala a gente não veja, a gente vê. Mas às vezes eu fico meio assim, não quero fazer mandala, não. Mas talvez porque a gente cutuca muito nas feridas, né? Tem muita ferida que aparece ali na mesa e a mandala traz logo, né? E aí você olha, opa, verdade. caramba, cuida disso A gente daí. olha e fala, opa, olha isso aqui que tá complicado. São diferentes formas, eu acho que todas as formas são válidas, mas é uma coisa muito doida, porque quando a gente começa com esse negócio, a gente não quer largar, né? Parece uma cachaça. A gente começa a falar de astrologia e fala, agora eu vou fazer um negocinho só, e fica lá fazendo 5 horas. Agora eu vou Amo. fazer um joguinho só, 27 e fica segundos. lá. O que você deixa de Hã? mensagem? 23 segundos para a gente se despedir. É isso. Desejo que todo mundo se autoconheça, busque esse autoconhecimento, entenda como funciona, né, o seu próprio GPS. Foi um prazer.
fazer essa live com você. Você tá linda. Minha revolução